Olá pessoal, Dr. Bruno falando, satisfação em ter vocês aqui em mais uma videoaula. E nessa videoaula de Direito Administrativo, eu estarei explicando para vocês a diferença entre o risco integral e o risco administrativo. Eu já gravei uma videoaula falando sobre responsabilidade civil do Estado. Vou estar aqui colocando o link abaixo na descrição, que é para você que ainda não assistiu essa videoaula, assista e fique por dentro do assunto. Muito bem. Como eu já havia dito antes, a responsabilidade do Estado, como regra, é uma responsabilidade objetiva. O que isso quer dizer, doutor Bruno? Significa dizer que o elemento culpa ele não é discutido. Basta comprovar o dano e o nexo de causalidade, que é a linha que liga a conduta ao resultado, para que o Estado ele precise pagar por aquela indenização, para que ele pague pelo dano que foi causado. Agora, o Estado ele pode se utilizar das excludentes de ilicitude para ou amenizar a culpa dele ou para que ele consiga se desvencilhar da obrigação de responder pela indenização. Então, por exemplo, quando ele alega culpa concorrente da vítima, quando ele alega culpa excludente de terceiro, por exemplo, ele está se utilizando das excludentes de ilicitude. Então, por exemplo, se ele atropela um civil, lá, o servidor público está lá dirigindo um carro de uma autarquia, vai lá, atropela um civil. Mas esse civil estava atravessando fora da faixa, lá fora da sinalização. Nesse caso, o Estado ele vai conseguir atenuar a responsabilidade dele. Porque, embora ele estivesse errado, estivesse dirigindo, vamos supor, em alta velocidade, mas esse particular que atravessou fora da sinalização ou que atravessou correndo, ele também teve culpa. Ele também não observou todos os cuidados possíveis, né? Agora, culpa excludente de terceiro, também que é uma forma que o Estado tem de se eximir completamente da obrigação. Pegar esse mesmo exemplo do carro. Vamos supor que estava lá o servidor dirigindo o carro lá da autarquia de onde ele trabalha, e aí tem uma discussão na calçada, uma pessoa vai lá, empurra a outra, essa pessoa cai em cima do carro dele e é atropelada. Então, nesse caso aí, esse servidor, ele não teve culpa nenhuma, ele estava dirigindo conforme as regras de trânsito, ele estava dirigindo fazendo tudo certinho, tudo direito, e vai lá um outro e empurra a vítima. Então, culpa exclusiva de terceiros. Nesse caso aí, a administração pública ela vai se eximir da obrigação. Agora, existem situações em que a administração pública, que o poder público, que o Estado, ele nunca que ele vai se eximir da obrigação de indenizar. Ou seja, ele sempre vai ter que pagar se isso acontecer. E essa é o risco integral, é chamado risco integral. Em que hipóteses, doutor Bruno, que isso acontece? São hipóteses, assim, remotas. Isso não é a regra geral, mas pode acontecer também. É caso, por exemplo, de danos nucleares, por exemplo, danos ambientais, por exemplo, ataques terroristas, por exemplo. Então, nesse caso aí, se isso acontecer aqui dentro do país, acontecer alguma catástrofe nuclear, algum acidente nuclear, algum ataque terrorista, nesse caso, o poder público ele vai ter que indenizar objetivamente. Então, nesse discute culpa exclusiva de terceiros, não se coloca nenhuma excludente de ilicitude no meio. Esse que é o chamado risco integral. Lembrando que não é a regra, ela é uma exceção, mas existe previsão que em determinadas circunstâncias isso pode acontecer. O risco integral ele pode ser utilizado. E aí, pessoal, vocês sabiam disso? Não sabiam? Comenta aqui embaixo, quero ver o comentário de vocês.
Quero ver o feedback de vocês sobre essa videoaula e sobre quais conteúdos que vocês querem que eu traga para o meu canal. Você que está chegando hoje e ainda não conhece o meu canal, seja muito bem-vindo. Aqui você encontra conteúdos das áreas civil, penal, trabalhista, entre outras. Então aqui eu tenho certeza que você vai encontrar tudo aquilo que você precisa. Sejam muito bem-vindos, inscrevam-se, deixem um like e ativem o sininho de notificações, que vocês não vão perder nenhum conteúdo. É isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a nossa próxima videoaula. Até mais!